Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 1. A gente vai estar lendo aqui o versículo 19, que fala assim: Os nossos líderes estão mortos. Nos montes de Israel caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres dos filisteus não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Pula lá para o 25, que fala assim: Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava, como era maravilhoso o seu amor por mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui, Davi está chorando a morte de Saul e de Jonatas. Saul foi morto pelos filisteus. Mas isso tudo já era um plano do Senhor para Davi ocupar o trono dele por direito. Porém, Saul criou Davi. Davi foi para Saul como um menino novo. Então, tudo que Davi sabia de guerra, de luta, de governo, ele aprendeu com Saul. Entende? E nesse período do aprendizado, houve-se um apreço da parte de Davi para com Saul, pelo fato dele ter aprendido tudo que... Pelo fato dele ter se tornado o homem que ele se tornou, ele aprendeu com Saul. Então, houve-se um apreço. Só que Davi teve esse contato com Saul porque Deus já tinha escrito a história de Davi. Então, Deus usou a vida de Saul para treinar Davi, para Davi ser o rei do povo de Deus. Entende? O que Deus quer que a gente entenda dessa história toda aqui? Enquanto Davi estava lamentando a morte de Saul, por mais perseguido que ele foi por Saul, por mais morto que Saul quisesse ele, Davi tinha um coração bom. Davi tinha um coração que era incapaz de fazer qualquer tipo de maldade com Saul. Só que Deus tinha um plano para a vida de Davi, que era se tornar rei do povo de Deus. Ou seja, ia se tornar o líder do povo de Deus. Então houve-se guerras, houve-se uma guerra dos filisteus, que Deus usou o povo dos filisteus para tirar Saul do trono. E aqui, nessa parte do versículo 19, é uma música que Davi fez em homenagem a Saul e aos seus filhos, que foram mortos em batalha. E a gente consegue ver na música uma lamentação da parte de Davi. Entende? A música está bem melancólica, então ele está mostrando que realmente estava triste pela morte de Saul e de seus filhos, pela morte de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Eles tinham uma amizade muito junta e um amor muito um pelo outro, porque eles se consideravam irmãos. Mesmo Jonatas sendo filho de Saul, mesmo Saul perseguindo Davi, a amizade e o respeito entre eles continuou. Só que, para os planos de Deus ser realizado, para os planos de Deus acontecer, Deus não mede esforços para poder fazer os planos dele acontecer. Entende? Então, Deus tinha um plano para Davi. Deus tinha um cargo para Davi. Deus queria que Davi fosse rei da nação do povo de Deus. Por quê? Porque Davi era um homem obediente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha humildade. Davi tinha um coração bom. Portanto, que ele não matou Saul. Ele teve várias tentativas para matar Saul e ele não matou. Por isso que Deus foi lá e fez toda a guerra dos filisteus para destronar Saul. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Apesar de Saul ter sido levantado pelo Senhor, por Deus, para poder exercer o cargo de rei, no decorrer do seu mandato, o coração dele foi se mostrando quem ele era de fato. Entende? Existe um ditado que nós conhecemos que é: dê poder
quer saber quem alguém é, dê poder a ela. Então Deus deu poder a Saul, deu poder de rei. Porém, no decorrer do seu mandato de rei, Saul se evidenciou o que tinha dentro do coração. Entende? E ele começou a agir por conta própria, ele começou a agir pelos seus achismos, pelas suas opiniões. Ele começou a se deixar influenciar pelo meio aonde vivia. E com isso, ele deixou de ser uma pessoa obediente ao Senhor, uma pessoa de ter temor ao Senhor. E começou a agir por suas vontades. E quando Deus colocou Saul no trono, um dos requisitos era que ele era obediente ao Senhor. E ele ia fazer o que o Senhor queria, não o que as suas vontades queriam. Entende? Quando ele viu que Davi ia ocupar o cargo de rei, e que Davi tinha um coração bom, e que as pessoas adoravam Davi, ele começou a ficar enciumado e começou a ter inveja de Davi. E começou uma perseguição com Davi. Entende? Então Deus usou toda essa situação de Saul com Davi para destronar Saul, para Davi ocupar o cargo de rei. Então hoje o que você chora como perda na sua vida era Deus te dando livramento. Entende? Da mesma forma que Davi chorou a morte de Saul, por ter um apreço por ele, é você na sua vida hoje. Tem situações que você está passando, que você está chorando a morte de alguém, ou Deus tirou de perto de você, que você acha que aquilo foi uma perda para você, uma grande perda, como Davi também achou que Saul era uma grande perda na vida dele. Que na verdade, a pessoa que saiu da tua vida, que Deus tirou da tua vida, não foi uma perda, foi um livramento. Porque ele queria. No caso aqui da história, Saul queria matar Davi. Entende? Essa pessoa que Deus tirou da sua vida, que hoje você chora e lamenta, essa pessoa estava te perseguindo, essa pessoa estava te fazendo maldade. Essa pessoa aparentava para o povo em volta, que era o caso de Saul, ele aparentava ser um rei bom, essa pessoa aparentava ser boa, mas o coração da pessoa é perverso. No coração da pessoa existe maldade. No coração da pessoa, a pessoa queria te tirar do mapa, te tirar de cena. Entende? Então, o que hoje você lamenta, o que hoje você chora, o que hoje você acha que é uma perda, é Deus te dando um livramento, porque Ele sabia no seu coração que você não ia chegar na pessoa e falar, acabou. Não vamos mais continuar por aqui, a nossa amizade acabou aqui, ou o nosso relacionamento acabou aqui, a nossa sociedade acabou aqui. Eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você que estava te ferindo. Não sei se é profissional, não sei se é de amizade, não sei se é familiar, não sei se é sentimental, mas a pessoa estava te ferindo. Então o que Deus fez? Deus montou toda uma situação com essa pessoa para ele afastar essa pessoa de você. Porque ela estava indo contra você. Por mais que você tivesse apreço, por mais que você tivesse carinho, estava te machucando, estava te perseguindo, estava sendo cruel contigo. Só que você, com o coração bom que você tem, você não estava querendo enxergar isso. Você até enxergava, mas você não conseguia fazer com ela o que ela fazia contigo. Então Deus te poupou. Deus tirou. E o que é que a gente aprende com isso? Que todos e tudo que tiver no nosso caminho, impedindo que a gente viva os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, Deus vai tirar, sem dó nem piedade. E a gente precisa ter o hábito de agradecer ao Senhor por tudo, independente se você sente bem ou se sente mal. Porque na sua vida, na sua percepção, na sua concepção, você perdeu algo. Tá doendo, tá ferido, tá machucado. Na sua concepção você perdeu. Mas na concepção de Deus, Ele te livrou. Então por isso que a gente tem que ter um coração grato. Porque que a gente pode não estar entendendo a situação na hora que está acontecendo.
A gente não pode estar entendendo o porquê daquilo ali está acontecendo, porque Deus não abre pra gente tudo. Ele abre pra gente em parte. Se Deus abrir tudo, o que Ele sabe pra gente, de uma maneira, de um modo 100%, a gente sucumbe. A gente não aguenta. Então Ele vai abrindo em partes. Até que no final Ele chega tudo, junta tudo, e Ele faz você entender por que Ele afastou de você pessoas. Por que Ele afastou você de certos lugares. Porque aquele lugar e aquela pessoa não ia acrescentar nada na tua vida. Pelo contrário, ela estava querendo desgastar você. Entende? E nada, e nem ninguém fica nos planos do Senhor, no meio do caminho, atrapalhando, servindo de barreira, servindo de impedimento. Deus tira. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justo. Se está atrapalhando os planos dele, se está ferindo você, se está perseguindo você, você que tem intimidade com o Senhor, você que é obediente ao Senhor, você que tem temor ao Senhor, você que tem um coração bom, o que você acha que Deus vai fazer? Vai deixar atrapalhar a tua vida? Atrapalhar os planos dele para ti? Porque a pessoa pode se mostrar ser alguém legal? Claro que não, gente. Deus vai tirar. Entende? Volta a falar. Deus é bom e Deus é amor. Mas Deus é justo. E Ele não vai deixar ninguém atrapalhar os planos que Ele tem para você. Ele vai tirar. Ele vai armar situações para tirar. Entende? Deus queria que Saul governasse. Não é à toa que Ele levantou Saul. Só que Saul, no meio do caminho, se desvirtuou. Assim é na sua vida. Deus queria que tivesse dado certo. A sociedade, a amizade, o relacionamento. Só que não deu certo. Deus trouxe essa pessoa para sua vida, mas essa pessoa se desvirtuou no meio do caminho. Ela achou que o outro lado era melhor. Ela achou que o que ela está fazendo era bom. Entende? Então, para você parar de sofrer, para você não entrar num buraco, num cativeiro e voltar para onde Deus te tirou, Deus tira a pessoa do seu lado. Entende? Deus abate se estiver atrapalhando. Deus tira. Mas os planos dele vão ser concretizados na tua vida. Então hoje você lamenta a perda. Mas amanhã, quando Deus entregar na sua mão a promessa, quando Deus entregar na sua mão os propósitos dele e mostrar para você os planos dele que ele tem para ti, o que hoje é lamento, o que hoje para você vê como perda, você vai estar cantando o hino da vitória e agradecendo ao Senhor por ele ter agido ao seu favor. Entende? Então, com isso tudo, você aprende o quê? A ser grato a Deus, a ter o coração agradecido e um coração obediente. Porque na obediência a gente vive os planos do Senhor. Mas sem obediência a gente não vive os planos de Deus. A gente tem duas situações aqui na história. Saul foi desobediente e Davi era obediente. Davi se tornou rei, Saul foi destituído do cargo pela desobediência dele. Então seja você a pessoa que vai viver os planos do Senhor para sua vida. Mediante a sua obediência, mediante a sua devoção, mediante o seu relacionamento com Deus, mediante a você buscar e priorizar o Senhor na sua vida. E confiar no que Ele está fazendo na sua história. Para levar você até viver os planos, as promessas e os propósitos dele para ti. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.